Bom, vamos ver o que Kohelet tem a nos falar hoje? Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 2. Nós estamos em uma série de sermões no livro de Eclesiastes e a nossa proposta é analisarmos os 6 primeiros capítulos deste livro. E há 2 domingos nós iniciamos essa jornada e eu tenho certeza que nós temos sido muito edificados com a exposição da palavra de Deus. Hoje, meus irmãos, nós iremos a um texto muito importante desse livro. Na semana passada, a gente viu como Salomão, depois de ter feito uma análise mais geral sobre a vida e ter concluído que a vida debaixo do sol é vaidade e correr atrás do vento, ele parte então para uma jornada investigativa para saber se a vida vale a pena a partir de algumas tentativas e descobertas. E ele começa pela sabedoria e conclui que a sabedoria debaixo do sol, no sentido humano, é correr atrás do vento. De modo que, se a sabedoria que temos não vier do Senhor, ela é inútil. Hoje, nós vamos ver como Salomão, ele vai ampliar essa busca por sentido, por existência, e finalmente nós vamos chegar às tentativas de Salomão na busca por prazer. Então o que vamos ler hoje aqui é Salomão tentando encontrar sentido em uma busca frenética por prazer. Será que o vinho, a música, as mulheres, os prazeres preenchem a lacuna do coração humano? Vamos ler então Eclesiastes 2, versículo 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz, mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que vieram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vamos a mais uma palavra de oração? Nosso Deus bendito, como nós somos desnudados pela verdade de Eclesiastes, por vezes dura, desconfortante, mas essencial. Debaixo do sol é tudo vaidade. Nos ajude a firmar o nosso coração só em Ti, somente em Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós amamos o que é formoso. De certo modo, nós amamos o que é deleite. Olhar para a nossa vida é perceber que nós somos atraídos por aquilo que nos dá
prazer. Nós fomos fisgados pelo fascínio do que é belo, do que brilha, do que promete preencher. E então, nós seguimos sentindo essa ânsia por significado, sedentos por alegria, viciados em novidades, experiências, sensações. Ainda assim, continuamos a procurar desesperadamente pelo sentido da vida. E por mais que a gente viva experiência atrás de experiência, parece que nada consegue preencher o nosso coração, por melhor que sejam essas experiências. E essa inquietação, ela foi muito bem capturada em uma canção de uma cantora americana chamada Peggy Lee. A canção, em tradução geral, é só isso? E essa pergunta, ela capta bem esse tipo de lamento existencial que a gente vive, por tentar experimentar coisas, mas não conseguimos nunca estarmos satisfeitos. E a música vai descrevendo alguns momentos marcantes que ela vai tendo na vida, e à medida que ela vai experimentando esses momentos, ela vai percebendo que a vida continua vazia, e com esse sentimento agridoce de que sim, falta alguma coisa. Na segunda estrofe, Peggy Lee rememora um momento vivido na sua infância, em que ela foi ao circo, e olhe o que ela diz. Quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai me levou ao circo, o maior espetáculo do mundo. Havia palhaços, elefantes e ursos dançantes, e uma linda mulher com um maiô cor-de-rosa voando no nosso alto, acima das nossas cabeças. E eu estava sentada ali, assistindo o espetáculo maravilhoso, mas no meio de todo aquele brilho, acrobacias, música vibrante, eu tive a sensação de que algo estava faltando e eu não sabia o quê. Era como uma fome silenciosa na alma. E quando o espetáculo terminou, me vi dizendo a mim mesma, quase que com tristeza: o circo é só isso? É só isso? Veja, meus irmãos, essa pergunta simples e até infantil, é só isso? É, na verdade, uma das perguntas mais profundas da nossa existência. Essa pergunta ecoa o sentimento de muitos de nós, mesmo diante de experiências vividas, nós nunca estamos completos. Depois dos aplausos, mesmo depois da realização, depois da festa, depois da cerimônia de casamento, mesmo depois do diploma, da promoção, da viagem dos sonhos, ainda falta algo e o nosso coração pergunta: é só isso? E então, na canção, vem um refrão que é melancólico e inquietante. Disse ela: é só isso? E se isso é tudo que existe, meus amigos, então continuemos a dançar, tragam as bebidas e façamos uma festa, se é só isso o que existe. Veja, meus irmãos, a pergunta da canção, ela ainda soa como um sussurro em nossos corações. É só isso? E talvez você não fez essa pergunta em um espetáculo circense, mas talvez você deve ter feito essa pergunta depois de um culto emocional, depois de uma festa animada, depois da lua de mel, depois de uma experiência maravilhosa que você viveu. No final, você vai sempre estar com aquela sensação de: é só isso? Você já sentiu esse vazio? O vazio silencioso, depois do auge da alegria? Pois bem, Salomão sentiu. E não apenas sentiu, ele sistematizou esse sentimento e escreveu para nós, não uma música, mas escreveu para nós o seu relato de contato com experiências a todo tempo. Nesse capítulo, nós estamos diante de Kohelet, o pregador, que vai fazer da sua própria vida um laboratório de experiências, de modo que ele sai tocando, bebendo, comendo, experimentando,
e no final ele já traz o seu próprio relatório e o seu próprio veredito. E veja, meus irmãos, é aqui que a palavra de Deus começa a nos confrontar, porque quantos de nós também não fazemos o mesmo? Quantos aqui vivem a semana inteira à espera da sexta-feira à noite para declarar aquele famoso sextou? Mesmo sem R$1 na conta, mas a gente posta lá, sextou, porque é de lei. Quantos de nós vivemos a rotina semanal como se uma viagem de férias fosse a redenção para a nossa alma? Quantos de nós nos iludimos com um tipo de relacionamento como se fosse o amor que vai finalmente preencher, como se o próximo projeto trouxesse a nossa paz? E veja, meus irmãos, o problema não é amar o prazer, como temos visto aqui em Eclesiastes. O problema é fazer do prazer o nosso Deus. E de fato, irmãos, Deus nos fez para apreciar o que é belo. Como disse o pastor batista John Piper, por que assistimos a Copa do Mundo? Por que assistimos ginástica olímpica? Por que vamos ao Grand Canyon, aos Alpes? Por que queremos chegar perto da grandeza, da beleza, da magnificência e da excelência? E ele responde, porque fomos criados para isso. Se você vê algo belo e se encanta com aquela beleza, acredite, foi Deus quem colocou esse sentimento em seu coração. Veja bem, querido, Deus nos fez com sede de beleza, de prazer, de maravilhamento, mas tudo isso é para que a gente reconheça que existe uma beleza suprema, uma beleza maior, e essa beleza é o Deus glorioso, é o Deus eterno. Se nós amarmos o prazer desse mundo e as coisas boas que o mundo de fato tem a nos oferecer, nós vamos fazer dessas coisas ídolos. E você está cansado de saber que os ídolos prometem, mas não cumprem. Salomão, como pés de li, passou por tudo. Dançou, bebeu, amou, construiu e, ao final, sentou-se em seu trono real, encarou o espelho da alma e disse, é tudo vaidade, é correr atrás do vento. Mas me permita lembrar você, antes de analisarmos a experiência de Salomão, me permita lembrá-lo que estética não anula a ética, e a beleza por si só não é um pecado. Já parou para pensar que o Criador não nos fez invisíveis ao que é belo? Pelo contrário, Ele nos moldou com capacidades de apreciarmos beleza. Já parou para pensar que Deus poderia nos ter feito sem pupilas degustativas ou sem paladar? Era simplesmente comer e nós estaríamos satisfeitos. Mas Ele nos deu a capacidade de degustarmos e sentirmos prazer, não apenas nisso, mas também de reconhecermos beleza com o esplendor de uma flor, com os tons vibrantes de um pôr do sol, com a harmonia bela de uma canção, com um riso espontâneo, com uma leveza marcada por um instante. E isso é bíblico, perceba. O Éden original não era apenas funcional. Diz a Bíblia em Gênesis 2:9 que no Éden Deus plantou árvores agradáveis à vistas e boas para o alimento. Isso nos diz, irmãos, que beleza importa. A estética, longe de ser futilidade, é um reflexo da glória divina. Portanto, não caia nessa subcultura evangélica de rejeitar o que é belo em nome de uma espiritualidade que não é espiritual. Valorizar o belo não é idolatria. Idolatrar o belo é que é vaidade. Portanto, quando o prazer se torna um fim em si mesmo, ele acaba virando um Deus rival. Aqui, Correlete, o pregador, no capítulo 2, vai se permitir experimentar tudo e ele não poupa esforço. Em suas palavras, será que o prazer pode preencher o vazio do meu coração? E ele sai experimentando.
Ele sai tocando tudo, o belo, o divertido, o alegre, tudo é colocado à prova como se fossem um fim em si mesmo. Vejamos então como Salomão começa a sua busca por prazer. Olha o que diz os versos 1 e 2. Veja como Salomão começa a sua busca encontrando a ilusão do entretenimento como sentido último. Disse ele: eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Salomão, como um bom vivant, está olhando para a sua vida e está dizendo: eu sou rico, sou rei, sou poderoso, então me permitirei experimentar as coisas boas da vida. E cada palavra desse versículo é carregada de intenção para que a gente aprenda. Por exemplo, a palavra provar revela o tom experimental do capítulo 2. Salomão, como um cientista da alma, vai simplesmente mergulhar na experiência do prazer para ver se finalmente isso preenche o vazio da sua existência. Estamos diante de um homem em uma jornada sensorial. Ele quer sentir, saborear, rir, se entreter, literalmente, gozar a vida, mas logo de cara, antes de terminar a frase, o veredito já é emitido por ele. Ele diz: também isso era vaidade, rebelde, fumaça, ilusão, neblina. A palavra alegria aqui não diz respeito à alegria como uma bem-aventurança, mas à alegria temporária, o prazer imediato, ao contentamento superficial dos prazeres, a uma noite de festa, de uma gargalhada forçada, apenas de um prazer momentâneo. É como no refrão da música The Wanderer, da banda U2, que, por sinal, essa música é inspirada em Eclesiastes. Me permita dizer que tem várias músicas que são inspiradas em Eclesiastes. Johnny Cash cantou essa música, que é do U2, e ele diz o seguinte: saí pelo mundo à busca de experiência para provar, tocar e sentir tudo antes que um homem se arrependa. Veja, meus irmãos, essa busca se repete no tempo. Geração após geração tenta encontrar no riso a cura para as angústias da alma. O próprio Correlete, o próprio Salomão reconhece isso, mas há algo curioso nesse pequeno trecho, porque veja a ênfase na primeira pessoa. Salomão está o tempo todo dizendo eu. A palavra eu é extremamente repetida. Ele diz: eu disse a mim mesmo, eu provei, eu procurei, eu me alegrei. De modo que o texto está saturado de primeira pessoa. Isso revela o verdadeiro problema por trás da busca por prazer. Ela é autocentrada. O hedonismo tem um altar, meus irmãos, e nele só cabe um ídolo, o próprio eu. Salomão se transforma então em um hedonista existencialista. Ele está à procura de prazer. Ele não está só curtindo a vida adoidado. Ele está vendo se pode encontrar sentido nisso tudo, mas ele mesmo já antecipa o fim. No final do seu experimento, ou melhor, no início do seu experimento, ele diz: isso também era vaidade. É por isso que você precisa ouvir essa advertência. Querido, alegria não é pecado, mas fazer dela o propósito final da sua vida é o caminho para a frustração. A vida não pode e não é um parque de diversões constantes. E se você tentar fazer da vida isso, pode ter certeza que você vai entrar mais vazio do que entrou. Veja, o pregador não está demonizando o riso, porque mais na frente, capítulo 3, ele vai dizer que há tempo para sorrir. Mas aqui, ele está declarando algo mais profundo. O riso, por si só, é incapaz de curar a alma. E o problema é que nós vivemos um tempo em que as pessoas transformam o riso em um escudo para esconder a dor, ou um tipo de vício emocional para fugir da realidade. Meus irmãos,
quando o ídolo se torna um anestésico existencial ou uma ilusão confortável, acredite, nós estamos trilhando o caminho do disfarce bem-humorado, como bem observou o pastor Emílio Garófalo Neto em seu livro Isto é Filtro Solar. Olha que interessante. Quantas vezes nós suportamos o dia arrastado de trabalho apenas pela expectativa de que virá a noite e nós vamos encontrar a namorada, ver um filme, jogar bola, rir com os amigos, jogar videogame? Quantas vezes a semana só vale a pena porque a sexta-feira está chegando, porque a diversão vem aí, como se todo o restante da vida fosse uma espera sem graça pelo que realmente importa. Meus irmãos, não há nada de errado em aproveitar esses momentos. A criação, de fato, é cheia de coisas boas. E Deus e suas dádivas não estão em oposição. Mas quando você coloca o peso da vida em simplesmente diversão a todo tempo, acredite, você está se enganando. Quando a diversão vira sentido último, ela vira um Deus rival. Rir é bom, é claro, rir é necessário, mas rir apenas não salva. Lembre-se, rir é bom, mas rir de tudo é desespero, já diria o poeta. O que Salomão está enfatizando aqui é que a vida não é piada. E na maioria das vezes, debaixo do sol, nós não estaremos sorrindo. Muito pelo contrário disso. Agora, Salomão vai partir para outro sentido em sua busca, e ele vai concluir a inutilidade do vinho. Olha o que diz o verso 3. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. A jornada de Salomão continua, e agora ele volta a sua atenção ao vinho. Com olhos curiosos e um coração inquieto, ele vai dizer a si mesmo: vamos ver se o álcool resolve. Será que finalmente eu vou ser preenchido por algo que vai me trazer prazer pleno? Ele então parte para o prazer líquido, para o vinho, e ele vai tentar preencher esse vazio que habita o peito humano, mas você já deve imaginar qual é a resposta. Veja, ele tenta fazer isso com certo controle. Diz o texto que ele vai experimentar o vinho sem deixar de me guiar pela sabedoria. Isso é, ele quer experimentar a embriaguez da vida sem perder a razão. Quer embriagar-se, mas sem perder as rédeas da lucidez. Ele vai tentar fazer da sua loucura um experimento filosófico, mas no final, essa também será uma cartada frustrada. Como bem observou o pastor Douglas Wilson com sua ironia habitual, olha o que ele vai dizer da realidade americana. Se esse paliativo, ou seja, a bebida alcoólica, fosse removido, toda a nossa indústria de música country iria à falência. E sejamos sinceros, irmãos, nós aqui do Brasil poderíamos dizer a mesma coisa da sofrência brasileira, sim ou não? Até porque o álcool é pano de fundo lírico da maioria das canções e refrões populares. Mistura-se cachaça e coração partido, cerveja e solidão, copo e saudade. Parece que sem álcool muitas letras não teriam conteúdo e muitos corações não teriam fuga. Salomão, irmãos, foi mais longe do que qualquer um de nós aqui, e por isso a sua conclusão pesa mais. Ele descobre que o vinho, por mais que seja bom e por mais que alegre, não resolve. O problema é que nós insistimos nisso. Talvez não no vinho literal, talvez em outros goles disfarçados de alívio. Um hambúrguer gourmet, uma taça de vinho de um porto, um açaí artesanal, um café caro, um jantar no restaurante mais chique da cidade, um hobby novo a cada mês, uma compra parcelada em 60 vezes. O que vale é se inebriar com alguma coisa que preencha o nosso coração. E a lógica é sempre a mesma. Quem sabe esse prazer me salva do tédio? E a gente vai sempre aumentando a dosagem do vinho, do álcool, do sexo,
e nunca estamos satisfeitos. Mas o que está por trás disso aqui, meus irmãos, é exatamente esse rodízio desordenado dos nossos amores. Nós saltamos de prazer em prazer, como quem está trocando de roupa constantemente. Como disse C.S. Lewis, estamos metade apaixonados pela vaidade e a outra metade entorpecidos por ela. A gente vai, irmãos, trocando de amores, porque o nosso coração nunca se satisfaz. Você já parou para pensar qual é o seu hobby esse ano? E eu falo esse ano porque ano passado era outro, certamente era outro. Esse ano você ama academia, mas ano passado amava Muay Thai. Hoje você ama corrida, mas ano passado você amava cultivar plantas. E assim a gente vai trocando de amores, de hobby, seguindo o nosso coração inquieto, porque a gente nunca se satisfaz em Deus e vamos tentando preencher o coração, de hobby em hobby, de gole em gole, de prazer em prazer, sem se dar conta de que o nosso coração andará inquieto, como disse Santo Agostinho, enquanto não repousar em Deus. É aqui, irmãos, que Salomão, com a sua sabedoria divina, nos confronta, porque ele nos convida a parar e refletir. O que estamos tentando anestesiar? O que, de fato, estamos tentando preencher? A segunda metade desse versículo, versículo 3, é reveladora. Ele vai dizer que faz tudo isso durante os poucos dias da sua vida. Veja, ele reconhece a brevidade da vida, a urgência da existência. A vida é um sopro, passa rápido, e é justamente isso que nos torna tão vulneráveis ao hedonismo, à busca por prazer. Nós sabemos que temos pouco tempo, e é essa a filosofia do mundo. A gente vai sugando toda gota de prazer que tiver ao nosso alcance, vivendo a filosofia do carpe diem, ou seja, curtir o momento. O que vale é o momento, porque a vida é curta. Mas essa corrida contra o tempo, irmãos, ela esconde algo mais profundo, a inevitável finitude. E acredite, nenhuma bebida é forte o suficiente para apagar o grito da eternidade que Deus plantou no seu coração. E sim, é importante lembrar que o vinho na Bíblia tem os seus usos legítimos. Para os mais legalistas aqui, devo lembrá-los que há um beber santo na Bíblia. Para os mais liberais, devo lembrá-los que há um beber pecaminoso na Bíblia. Philip Ryken, um grande comentarista bíblico, lista pelo menos 5 usos legítimos do vinho na Bíblia. O primeiro é o sacramental, na ceia do Senhor, como faremos daqui a pouco. O segundo é o celebratório, como diz o Salmo 104, Deus deu vinho para alegrar o coração do homem. O terceiro, para matar a sede, como vemos em vários textos bíblicos. O quarto é o medicinal. Paulo recomenda que Timóteo beba vinho para combater os problemas na sua saúde. E o quinto é o prazeroso, é o estético, é o da beleza mesmo, é o do prazer, como nas bodas de Caná, onde o vinho bom é multiplicado ou transformado por Jesus e servido por último. O uso pecaminoso do vinho, que de fato é pecado, é a embriaguez, é o embaçamento dos sentidos. O que Salomão está dizendo aqui é que quando o vinho ou qualquer outro prazer legítimo se torna um ídolo, acredite, ele se torna veneno. Não porque ele é mau em si mesmo, mas porque nós tomamos como Salvador aquilo que veio do Salvador. Tudo aquilo, irmãos, que promete a nós que vai nos satisfazer, tirando Deus do nosso coração, acredite, vai nos trazer decepção. Pastor, tudo isso é para dizer que Deus é contra o prazer? Não, meus irmãos, não é isso. Eu afirmo para você de forma muito categórica, sim, devemos buscar prazer, sim, prazer, mas em Deus. Essa é a essência do que John Piper chama de hedonismo cristão. Ele vai declarar a sua célebre frase, Deus é mais glorificado em nós, quando estamos mais satisfeitos nele. Ou seja, Deus não é glorificado quando você o serve com o coração carrancudo, pesoroso, insatisfeito, como se fosse uma obrigação ir à igreja. Não! Deus é mais glorificado em você quando você está feliz, alegre, quando você tem nele prazer.
nesse ponto, me permita lembrá-lo com alegria. Cristo não é apenas verdadeiro, ele é desejável. Diz a Bíblia que ele é o desejado das nações. Cristo não é apenas correto, ele é belo. O mais belo é o meu amado. Ele não é apenas digno de obediência, mas ele é digno do nosso deleite, da nossa alegria. Há prazer em Deus, irmãos, e esse prazer o mundo jamais conhecerá. Nós devemos nos alegrar, e acredite, meu irmão, Deus não criou o prazer por acidente. Deus nos fez com sentidos, emoções, anseios, desejos, não para que nos tornemos escravos deles, mas para que esses prazeres nos guiem até o Senhor. O vinho, portanto, aponta para a alegria. O casamento aponta para a intimidade. A boa comida aponta para a providência. O riso aponta para o consolo. Cada prazer legítimo é uma sombra do prazer maior que um dia experimentaremos sentados nas bodas do Cordeiro. Se a beleza do prazer em Deus, meus irmãos, ele não nos chama a uma vida sem estética, feia. Não, ele nos chama não a renunciar à alegria, mas a beber da fonte mais pura. Não a sufocar o desejo, mas redirecionar o nosso desejo para o que é eterno. Só que Salomão quer mais. E agora ele parte para a inutilidade dos grandes empreendimentos. Olha o que ele vai dizer no verso 4 a 7. Empreendi grandes obras, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas para com eles regar o bosque em que reverdeciam as águas. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Correlete nos pega pela mão e nos conduz para mais um estágio da sua busca por sentido. Depois de provar o riso e o vinho, os prazeres do corpo, ele se volta para um prazer que para muitos é o símbolo máximo da realização humana: os grandes projetos, a arquitetura do prestígio, a estética do sucesso, o legado do trabalho. Veja, o texto diz que ele não construiu uma casa, ele construiu casas. Não plantou uma vinha, plantou vinhas. Criou jardins exuberantes, pomares repletos de árvores, bosques que precisavam de tanques artificiais para irrigar as raízes, um sistema de engenharia paisagística que era quase um Éden urbano, um paraíso planejado, irrigado e decorado. É como se Salomão dissesse: se o prazer não dá sentido à vida, talvez a produtividade do meu trabalho dê. Vou montar um mundo à minha imagem e semelhança. Eu me lembro, irmãos, que alguns bons anos atrás, eu e minha família, a gente ganhou de presente de uma irmã que decidiu nos abençoar um pacote para um fim de semana em um desses resorts all inclusives. E que experiência! Um fim de semana com piscina paradisíaca de borda infinita, comida na beira da piscina, brinquedo para as crianças, quarto confortável. Mas o domingo chegou e nós tivemos que fazer o check-out e ir embora. E no final eu fiquei pensando: é só isso? Já acabou? Não podia ficar um pouco mais? Meus irmãos, no caso de Salomão é diferente. Como bem observou um comentarista chamado Derek Kidner, aqui vemos o surgimento do jardim do Éden secular. Salomão montou um mundo artificial, mas perfeito aos olhos humanos. Frondoso, harmônico, belo. Um espaço para que ele faça os seus experimentos de prazer, mas até esse paraíso não será suficiente. E olhe que Salomão não economiza em recursos. Para manter esse império, ele compra servos e servas,
administram uma fazenda com bois e ovelhas em escala industrial, se envolvem em logística, recursos humanos, infraestrutura, plantação, irrigação. Nada foi pequeno para Salomão, tudo foi planejado, gigante, minucioso. E qual foi o resultado, pastor? Verso 11, eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Talvez, irmão, você olha assim e fala, caramba, Salomão tinha dinheiro para fazer tudo isso. Por isso que ele teve tanta experiência. Talvez o seu projeto não seja um palácio. Talvez o seu sonho não seja construir bosques ou tanques de água. Talvez você não tenha empregados, bois ou ovelhas. Mas talvez, só talvez, você esteja tentando construir o seu próprio Éden, o seu próprio mundo perfeito. Quem sabe o seu projeto seja um diploma pendurado na parede, ou aquela casa dos sonhos com varanda de madeira, um quintal de grama parada, com pergolado na área de lazer. Quem sabe seja algo mais espiritual, seja plantar uma igreja que seja relevante para a cidade, um nome conhecido, uma agenda cheia, um título de pastor de igreja multiplicadora, ou talvez seja algo mais singelo, como um lugar de mato verde para plantar e para colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. O problema não é sonhar, o problema é esperar que isso satisfaça a sua alma. Não vai. Quando isso acontece, Salomão sopra o seu cachimbo teológico na nossa cara e diz, é vaidade, não satisfaz. Porque a alma humana não foi feita para encontrar descanso nessas coisas, senão apenas no Criador. O Éden verdadeiro, irmãos, não pode ser reconstruído por tijolos ou jardins, ele só pode ser restaurado pela graça. A pergunta que o texto nos coloca aqui é, qual é o seu grande projeto? E será que esse projeto sozinho consegue sustentar o peso da sua esperança? Porque cedo ou tarde, acredite, os jardins mais verdes vão secar, os castelos mais altos vão desmoronar. Por isso, nós precisamos de um novo jardineiro, um novo construtor, alguém que também caminhou por um jardim, mas não um jardim de prazeres, e sim um da agonia. Lá no Getsêmani, Cristo chorou para que nós pudéssemos voltar a sorrir, a sentir prazer nele. Portanto, amado irmão, somente em Cristo deve estar a nossa satisfação. Mas Salomão continua a sua tentativa, ele é insistente. No verso 8, ele vai perceber a inutilidade do sexo. Olha o que diz o verso 8. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Salomão, o grande colecionador de experiências, nos apresenta aqui a sua tríade de prazeres refinados: música, riqueza e sensualidade. Ouro e prata adornavam suas paredes, e vozes melodiosas traziam sentido com notas musicais às suas festanças, e mais, um harém sem precedentes enchia as suas noites, mas nem assim a sua alma descansou. Salomão buscou satisfação na música, um tipo de beleza que nós desejamos controlar. E me permita lembrar, irmãos, música aqui era extremamente caro. Não tinha Spotify ou rádio FM para ouvir. Para ouvir música naquela época, tinha que contratar músico para tocar. E Salomão diz, eu esbanjei. Eu contratei músicos e mais músicos, e eles tocavam o tempo todo. Eu provi-me de cantores e cantoras. Salomão organizou coros, sinfonias e muito mais. Tudo que ele queria estava à sua disposição, mas não adiantou. A música, que era para elevar o espírito, foi mais um recurso da sua rotina vazia. Meus irmãos, Salomão então parte para a busca por prazer sexual,
e ele segue tentando divinizar o prazer. E o texto agora nos conduz a mais explícita de todas as experiências. Disse ele: eu experimentei as delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Salomão fez aquilo que muitos homens, algum ponto da vida, já tentaram fazer: construir um harém, uma mulher por noite diferente, um novo corpo, um novo perfume, um novo sussurro. Mas ele descobre, ainda que tarde demais, que se uma mulher não satisfaz, não serão 5, não serão 50, não serão 500. Em 1 Reis 11:3, diz que Salomão foi corajoso. Ele teve 700 esposas princesas e 300 concubinas, 1 milhar de mulheres à disposição, e ainda assim, um vazio gigante ecoava dentro dele. Porque o corpo da mulher pode oferecer prazer, mas nunca pode oferecer redenção. Essa só temos em Cristo Jesus. E esse não é um perigo apenas para Salomão, meu irmão e minha irmã. Note o perigo que corremos hoje com o hedonismo digital, o harém da era moderna. Hoje talvez não tenhamos mais haréns físicos, mas muitos digitais, sites, redes, vídeos, aplicativos, perfis. O homem moderno acessa um exército de imagens com um deslizar de dedo. A pornografia se tornou o templo de uma geração solitária e o algoritmo, o sacerdote que troca dopamina no sacrifício dos cliques. Portanto, irmão, no final disso tudo, ainda resta o eco de Eclesiastes dizendo: é rebelde, é vaidade, é correr atrás do vento. Você não vai encontrar no adultério, no sexo fora do casamento ou na pornografia o prazer que você tanto espera. O que vai de fato preencher o seu coração é somente um lugar onde o prazer de fato é puro, completo e duradouro. É na presença do Deus vivo. O salmista canta no Salmo 16, verso 11: na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Deus não é contra o prazer, muito pelo contrário, Ele é a fonte do prazer legítimo. Mas o prazer fora dele é como miragem, parece promissor, mas sempre vai decepcionar. Salomão finalmente vai partir para o desejo de algo maior. Os versos 10 e 11 se conclui da seguinte forma: tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Meus irmãos, Salomão chegou no topo, nada lhe foi negado, prazeres, conquistas, riqueza, tudo o que ele desejou. A Bíblia diz que ele não se privou, ele teve. No final, o vazio persistiu. A pergunta então que surge para nós hoje e quando você tem tudo e mesmo assim falta algo? Voltamos à pergunta inicial: é só isso? Um dia desses, eu via uma entrevista do jogador americano ou de futebol americano chamado Tom Brady, o marido da Gisele Bündchen. Ele conquistou 3 Super Bowls, que é a conquista máxima para um atleta. E em uma entrevista ele disse o seguinte: porque tenho tudo isso e ainda assim sinto que há algo maior me esperando. Isso não pode ser tudo o que a vida tem a oferecer. E quando o repórter lhe pergunta qual seria a resposta, ele fala: eu não sei, também gostaria de saber. Esse é o grito silencioso de uma geração que diz: eu tenho tudo, mas não tenho paz. A resposta de Salomão
irá nos confrontar. Somente em Deus é que nós encontramos satisfação real. E mais, fora dele, todo desejo é insaciável. Você nunca vai se dar por satisfeito. Satisfação só existe em Deus, para que a nossa insatisfação se volte para Ele. É por isso que Eclesiastes foi escrito, para nos lembrar que debaixo desse sol, como cantamos aqui anteriormente, tudo é vaidade, meus irmãos. Nós precisamos olhar para além do sol, para aquele que encarnou, está aqui para nos convencer a não amar o mundo ou viver em função dos seus prazeres. Me permita responder a pergunta inicial. Isso aqui não é tudo. Como disse o pastor Mark Driscoll, tudo o que Salomão buscou, Jesus foi tentado, mas ele resistiu. Meus irmãos, isso aqui não é tudo. Lembre-se, Deus enviou o seu Filho. Ele veio do céu para ser o nosso Salvador. Esse Filho nos prometeu que em breve voltará e que na casa de seu Pai há muitos lugares e que de fato Ele está preparando esses lugares para nós. Isso aqui não é tudo. É por isso que você vai experimentar coisas boas, pipocas na alma, sentimentos os mais diversos, alegria, gozo, mas você vai acordar no outro dia e dizer: por que eu não estou completo? É porque isso aqui não é tudo. Há um lugar para onde nós voltaremos e que ali sim haverá gozo eterno e para sempre. Salomão conclui dizendo exatamente isso. Não basta amarmos as coisas desse mundo, mas veja, irmãos, esse olhar não é o fim, é na verdade o início da virada, porque é aqui que Deus nos permite encarar a vida e nos conduzir à glória de Cristo Jesus. Porque quando tudo que nós fazemos parece vento, Deus nos chama a confiarmos na obra de Jesus. Somente na obra de Jesus é que há sentido eterno, beleza real, descanso verdadeiro. E com isso me permita caminhar para a nossa tradicional aplicação cristocêntrica em Eclesiastes. E devo te lembrar que o prazer maior está em Cristo. Correlete nos conduz aqui ao limite. Todos os corredores do prazer humano, vinho, riso, projetos, conquistas, jardins, música, sexo, mas ao fim do tour, ele nos deixa numa sala vazia, onde há apenas um eco gritando aos nossos ouvidos: vaidade, rebelde, vento. E é nesse silêncio desesperador que finalmente ouvimos a única voz que importa, a voz do Cordeiro de Deus que diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Cristo é o fim da busca. Quem tem Cristo tem tudo. Cristo é a resposta que Salomão não tinha naquele tempo, porque, meus irmãos, Cristo é o nosso prazer definitivo. É o prazer que o coração humano anseia, mesmo quando se esconde por trás de riso, por trás de sexo e tantas outras coisas. Corra hoje para a cruz de Cristo. A cruz de Jesus é o lugar onde os prazeres do mundo perdem a sua cor e a glória de Deus começa a brilhar em nós, como o sol da manhã. Ali, os prazeres desse mundo se curvam, o orgulho é quebrado, a alma é saciada e Deus nos mostra que o maior prazer está nele mesmo. É por isso que o cristão não é alguém que renunciou ao prazer, mas alguém que descobriu o prazer maior. O Salmo 34:8 diz: provem e vejam que o Senhor é bom. Você quer prazer de verdade? Prove da graça. Você quer prazer de verdade? Prove da presença de Cristo. Você quer prazer de verdade? Prove do perdão que Ele nos concedeu. Prove da realidade da promessa de uma nova criação, onde não haverá mais vaidade, frustração, vazio, mas haverá plenitude de alegria na presença de Deus. Meus irmãos, Salomão olhou para suas obras e disse: é tudo vaidade. Cristo olhou para a sua obra e disse:
está consumado. Ali não há vaidade, há vitória. Então hoje, escute bem, essa mensagem é um apelo para você que ouve. Hoje, deixe os prazeres baratos, largue a embriaguez do vinho aguado, a alegria forçada, o sexo vazio, os projetos de areia. Corra para o deleite que não acaba, corra para a alegria eterna, corra hoje para Cristo. E você vai perceber, vai descobrir que de fato nele há gozo e alegria e vida eterna. Meus irmãos, Salomão construiu tudo o que podia desejar: casas, vinhas, jardins, tanques, palácio, riqueza, haréns, música, vinho. Mas no final, quando parou para considerar tudo o que fez, ele disse: é rebelde, é vaidade, é fumaça, é correr atrás do vento. E o que talvez Salomão descobriu, já cansado de tanto buscar, é que a beleza verdadeira, por vezes, não estão em grandes conquistas, mas na graça de viver o ordinário com significado. Há alguns dias, desde que minha sogra passou por complicações na saúde, que uma música involuntariamente tem ocupado minha mente. Eu falo involuntariamente porque eu não parei para ouvir ela, mas por alguma razão, essa música vem à minha mente de manhã e passa o dia comigo. E é uma música bem conhecida. Ela se chama Casinha Branca. E por alguma razão muito forte, essa canção me lembra muito a família da minha esposa e me traz fortes emoções ao coração. E essa música, me permite até falar sobre isso, nessa série em Eclesiastes, eu tenho falado muito sobre essas percepções da cultura pop, trazendo aqui filmes, músicas, séries, porque, de certo modo, essas ilustrações acabam mostrando para nós que o mundo, por vezes, até acerta em parte, mas não tem a obra completa da revelação em Cristo Jesus. E que, portanto, o que o mundo produz é simplesmente uma fagulha da verdade, mas somente em Cristo é que nós temos uma revelação completa. E essa canção, ela é uma ilustração do que o coração humano lá no fundo realmente deseja. É um tipo de contraproposta às tentativas exageradas de Salomão. E essa música, ela não fala de mansões, nem de palácios, mas de algo que, paradoxalmente, pode ser mais pleno. E ela começa um tanto quanto negativamente, dizendo o seguinte: eu tenho andado tão sozinho ultimamente, que nem vejo à minha frente nada que me dê prazer. Mas então, o coração logo suspira por algo simples, e o refrão diz: eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Ter uma casinha branca de varanda, no quintal, uma janela, para ver o sol nascer. Estou vendo daqui os irmãos cantando. Muito bem. Veja, não se trata de luxo, não se trata de ostentação, trata-se de beleza simples, graça silenciosa em uma vida ordinária. É ver o sol nascer e saber que Deus está ali. E essa música, de certo modo, ela expressa o desejo de uma alma cansada, como a de Salomão, que só quer repousar em um lugar de verdade, longe da ilusão da grandeza. Eclesiastes 2, meus irmãos, nos mostra o fracasso da sua busca por prazer como um fim em si mesmo. Salomão tentou construir um paraíso artificial e não foi suficiente para preencher seu coração. E quantos de nós também não estamos sonhando com os nossos empreendimentos da alma, com a casa perfeita, a promoção desejada, a próxima viagem, um novo hobby, mas no fundo, o que nós queremos é algo mais profundo, mais duradouro, mais verdadeiro, nem que seja num lugar com mato verde para plantar e para colher. Meus irmãos, Cristo, somente Cristo, é a beleza que redime. Amém, meus irmãos? Cristo, somente Cristo, é a beleza que nos redime. Note, nós não queremos apenas sombra e água fresca.
Nós queremos o refúgio para a alma. Esse refúgio não está em coisas, não está em conquistas. Esse refúgio está no Senhor. Ele disse: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Cristo, meus irmãos, é a verdadeira habitação da paz. Ele é esse lugar de mato verde que a gente anseia. Na verdade, ele é, como o Salmo 23 fala, o lugar de pastos verdejantes. Ele é o sol da justiça que brilha na janela da alma. Esse é o verdadeiro prazer cristão. Não a busca do prazer vazio, mas o prazer eterno que vem de Deus. Em Cristo, irmãos, até pão com café tem gosto de graça. Em Cristo, até as coisas mais ordinárias ganham sentido. Em Cristo, nós não corremos mais atrás do vento, porque o Espírito sopra dentro de nós. Você pode ter a casa branca ou a casinha branca, mas se você tiver Cristo, você terá a fonte da beleza e a paz no coração. Antes tudo era vaidade, mas agora para nós Ele é da vida o melhor. Então tudo para nós é motivo de louvor e de gratidão ao Senhor. Louvemos a Ele, exaltemos ao Senhor, confiemos em sua graça e desfrutemos dele. Ele é para nós da vida o melhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar.